Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Hoje aqui em nossos estúdios, a presença dele, Gabrielzinho de Brito, meu querido filhinho de 6 anos. Dá paz do Senhor para os irmãos aí, Gabriel? Paz do Senhor. Glória a Jesus. Como é o nome de Deus? Jeová. O nome do filho dele? Jesus. O nome do Espírito dele? Espírito Santo. Santo, cara, é isso aí, é. Então, Gabrielzinho nos dá a honra de estar hoje aqui em nossos estúdios. Glória a Jesus. Às vezes ele gosta de marcar presença aqui. A minha filhinha também, Isabela, 9 anos, está ali, logo ali do lado, fazendo desenhos ali, pinturas e tudo. Quer aparecer, Belinha, aqui também, meu amor? Belinha está encabulada, está tímida. Bielzinho, agradecemos sua presença no nosso estúdio. Até mais, volte sempre, viu? Volte sempre. Glória a Deus. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui, levando a mensagem da palavra de Deus até seu lar. Eu sou seu irmão Francisco Brito, como você já bem me conhece no YouTube, onde eu tenho esse canal dedicado unicamente a falar sobre a palavra de Deus, trazer aqui temas relacionados com a palavra de Deus. Nessa oportunidade eu gostaria de trazer o seguinte tema: Davi e Golias, né? Glória a Deus, Davi e Golias. Para isso eu gostaria de pegar aqui a palavra de Deus, que está aqui próximo. A palavra de Deus aqui, meus irmãos. Glória a Deus. A história de Davi e Golias, ela se encontra na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. É uma leitura bastante extensa, mas 1 Samuel capítulo 17, né? Está a história do embate, da batalha, da peleja entre Davi e Golias. Capítulo 17 de 1 Samuel. São 58 versículos, né? A leitura toda, 58 versículos. Então não nos permitiria jamais comentar tudo aqui, né, meus irmãos? Mas eu gostaria de apenas dar, glória a Deus, um breve comentário. Eu gostaria de pegar 1 Samuel capítulo 17, comentar apenas o versículo 33, onde diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. 1 Samuel 17, 33. Meus amados irmãos, dependendo do ponto de vista o qual você olha, dependendo da ótica pela qual você enxerga as coisas, dependendo da perspectiva pela qual você vê o mundo, você vai se reger, ou de maneira vitoriosa, ou de maneira derrotada, ou com fé, ou com incredulidade, ou com ânimo, ou com desânimo, ou para viver uma vida de vitória com Deus, uma vida de derrota no pecado. As palavras de Saul aqui, do rei Saul, quando disse, em outras palavras, que Davi não teria chance alguma com aquele gigante, por ele ser um guerreiro de alta experiência, muito experiente, e Davi um jovem, que Davi ainda não tinha começado a sua vida ainda militar, a sua vida como um guerreiro de Israel. As palavras de Saul realmente teriam valor, ou tem valor, para aquele que olha pela perspectiva carnal, pelos olhos da incredulidade, pelos olhos carnais, sem realmente ver uma perspectiva espiritual, uma perspectiva de fé. Porque do ponto de vista humano e carnal, realmente o Golias estava em toda vantagem, e Davi da desvantagem. Mas se você olhar de outra perspectiva, do ponto de vista espiritual, olhar pela ótica da fé, pela ótica da palavra de Deus, você vê que quem estava na total vantagem ali era Davi, e que Golias estava numa desvantagem tal que chega a dar pena do pobre do Golias. Se você olhar da perspectiva carnal, você vai ver Golias, um homem de uma alta experiência, estava a seu favor a experiência, um homem de um grande porte físico, que chegava a ter mais ou menos 3 metros de altura, então tinha ao seu favor o porte físico, e um homem armado com o que havia de mais moderno em termos de armamento naquele tempo. Então, bem armado, grande porte físico e uma grande experiência. Tudo contava a favor de Saul, de Golias, mas isso da perspectiva e do ponto de vista carnal e incrédulo. Porque se você olhar do ponto de vista, se você olhar pelos olhos de Deus, olhar do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, da perspectiva da fé,
você verá que Golias estava numa desvantagem tal que chega da pena dele. Golias tinha a seu favor o quê? O porte físico, a grande estatura, ele era um homem grande. Mas Davi tinha ao seu favor o fato de que ele não era um homem grande, mas ele era um grande homem, um homem de fé, um homem que vivia uma vida na presença de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do poder de Deus. Aí, dessa perspectiva, você percebe que Golias já começa a ter desvantagem, se mostrar na desvantagem. Davi era um grande homem na presença de Deus, enquanto que Golias era apenas um homem grande. Se olharmos da perspectiva espiritual, nós veremos também que a outra vantagem carnal de Golias era um homem de uma alta experiência de guerra. Mas Davi tinha uma alta experiência, não era de guerra, era com Deus. Experiência de oração, experiência de milagre, de maneira que Davi testemunha de que já tinha enfrentado um leão e um urso. E pela fé, pelo poder de Deus, assim como Sansão, Davi foi tomado por uma grande força e ele venceu o leão e venceu o urso. Golias tinha experiência carnal, experiência de combate carnal, mas Davi tinha experiência de combate em oração, combate espiritual com Deus. Davi tinha experiência espiritual. Veja bem que coloca já Golias na desvantagem. Golias tinha a seu favor um excelente armamento, muito bem armado com o que havia de mais moderno naquele tempo. Mas Davi estava armado com as armas espirituais, com as armas de Deus, como diz lá no Novo Testamento, onde a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Vendo da perspectiva espiritual, portanto, o pobre do Golias, meus irmãos, dá pena. Se você olhar pelos olhos carnais, dava pena de Davi, pequenininho ali e tudo, mas se você olhar pela perspectiva espiritual, Davi estava muito mais bem equipado e preparado para aquele combate do que Golias. Quando olhamos do lado espiritual, nós chegamos a ter pena do pobre de Golias, despreparado espiritualmente, sem Deus, sem fé no Deus verdadeiro, sem proteção divina, sem atuação sobrenatural e milagrosa de Deus, enquanto que Davi estava totalmente preparado espiritualmente. Golias estava totalmente preparado carnalmente, mas totalmente despreparado espiritualmente, enquanto que Davi estava totalmente preparado com as armas espirituais, com a fé, com a força de Deus, e por isso, pela fé, pelo preparo espiritual de Davi, Deus na vida de Davi, foi que Davi teve aquela grande vitória sobre Golias, e o pobre do Golias, oh meu Deus, caiu de cara no chão e foi derrotado. Meu amado irmão, você que me ouve, se você vê a vida apenas pela perspectiva carnal, incrédula, materialista e humana, você sempre verá a vida de maneira derrotada. Mas se você mudar de perspectiva, começar a olhar a vida pelos olhos de Jesus, baseado na palavra de Deus, pelos olhos da fé, você verá a vida de uma maneira diferente. Você enfrentará as lutas de uma maneira diferente. Porque aquele que está com Jesus está sempre na vantagem. Aquele que está com Jesus tem vitória garantida, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deixa vir os Golias desse mundo, deixa vir os Golias, os gigantes se levantarem contra nós. E nós venceremos no nome do Senhor Jesus. Você vencerá, sempre vencerá, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus está contigo para dar vitória sobre os teus Golias. Amém.